Em nosso quarto e último vídeo sobre os pré-socráticos, falaremos sobre o pluralismo. Empédocles foi uma pessoa cheia de atributos. Ele foi filósofo, professor, médico, contribuiu com a astronomia, participou ativamente de questões políticas. Ele era conhecido até por ter poderes mágicos, poderes esses que ele utilizava para curar pessoas. Ele dizia que podia dar o dom da imortalidade. Empédocles acreditava que Parmênides cometeu um equívoco ao descartar os sentidos como forma de conhecer e ao dizer que o ser é imóvel e uno, pois defendia sua teoria dos 4 elementos, dizendo que, na verdade, a água, a terra, o fogo e o ar são quem compõem a estrutura do mundo. Que estes 4 sim são imutáveis, e eles dão origem às coisas ao se misturar e separar. Ele se aproxima ao pensamento dos filósofos jônios, aqueles que falamos a respeito no primeiro vídeo dessa série. Mas diferente do nosso filósofo aqui, os jônios utilizavam apenas um elemento para explicar a origem de tudo. Empédocles concordava com os eleatas que a existência e a não existência não podem um gerar o outro. Então ele dizia que o nascimento e a morte não existiam de fato, e que apenas nomeamos assim a junção e separação dos elementos, lembrando que ele não utiliza o termo elementos, mas sim raízes. Mas voltando, essa mistura tem uma infinidade de resultados possíveis, o que gera a diferença das coisas que há no mundo. E isso acontece devido a 2 forças essenciais que possibilitam esse movimento. Essas forças são o amor e o ódio. Mas havia quem discordasse em parte tanto dos eleatas quanto da teoria dos 4 elementos. E a exemplo disso temos Anaxágoras, que defendia a existência de partículas, as quais ele chamava de sementes. Já falamos sobre elas. Antes disso, vamos falar um pouquinho dele. Filósofo, médico, físico, matemático, professor e coisas mais. É isso. Segundo alguns filósofos posteriores, ele foi acusado de impiedade e torturado por não ser devoto aos deuses e por acusar o sol e a lua de não serem seres divinos, mas sim que o primeiro era uma massa de ferro aquecido e a segunda uma rocha que, pasmem, não tinha brilho próprio, apenas refletia a luz do sol. Outra coisa sobre Anaxágoras é que ele foi um dos primeiros a dizer que existia uma consciência ilimitada e autônoma, e faz com que as sementes que falamos lá no início, e que possuem uma porção de cada coisa, deem forma e finalidade a tudo que existe. Então ele utiliza de certa forma tanto a ideia dos eleatas de um ser, como a multiplicidade de Empédocles. Anaxágoras influenciou imensamente a filosofia posterior, mas falaremos agora de influência específica, que é como se as sementes abriram caminhos para os atomistas, que são principalmente Leucipo e Demócrito. A teoria atomista foi criada pelo primeiro e aperfeiçoada pelo segundo, mas como sempre, falemos sobre ambos. Não se sabe muito sobre a vida de Leucipo. Há quem diga que ele nem mesmo existiu, mas alguns filósofos, como por exemplo Aristóteles, juram de mindinho que existiu sim, e que foi o criador da escola atomista. Dessa forma, Demócrito foi um de seus discípulos e, por sua vez, foi o grande precursor do átomo. Um detalhe sobre Demócrito é que ele se tornou bastante conhecido por ser bem-humorado, porque ele vivia rindo. Mas, seguindo adiante, a teoria atomista de Leucipo e Demócrito se trata de entender a matéria como grandes quebra-cabeças, com peças que se juntam e formam outras coisas. Vejamos. Se imagine cortando um pedaço de bolo. Então você decide cortar esse pedaço em 2, mas ainda está grande. Aí você decide cortar mais um pouco. Continua insatisfeito e vai dividindo os pedaços de bolo em partes cada vez menores. Para Demócrito, você não pode seguir cortando infinitamente, pois há uma partícula indivisível que preenche em parte do vazio. Se movimentam naturalmente e encontram umas às outras, formando as coisas. Elas se encaixam de acordo com seus formatos, pois possuem forma geométrica e vão se tornando coisas cada vez maiores. A essa partícula indivisível eles deram o nome de átomo, pois é esse o significado desse termo. Os átomos são a explicação de tudo e possibilitam o conhecimento. Para o período em que estes filósofos viveram, a criação da teoria atomista foi um avanço extremo, sendo extremamente importante para o avanço da ciência moderna. Bom, estes são os filósofos pluralistas, os últimos pré-socráticos. Ficamos por aqui.